Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre 3 sinais de que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. O que acontece na vida de uma pessoa quando Deus tem um propósito muito grande para cumprir nessa vida? Fica até o fim. Tenho certeza que Deus vai falar contigo e você nunca mais vai se deixar levar por nada que possa te afastar do teu propósito com Deus. Nós temos aqui 3 exemplos na Bíblia de pessoas que não permitiram e pessoas que permitiram o propósito de Deus ser frustrado. Eu quero fazer uma oração para Deus iluminar os nossos pensamentos, para que Deus fale com você. Pai querido e amado, obrigado por essa pessoa que está aqui assistindo essa mensagem. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Ilumina, meu Deus, os meus pensamentos, fale pela minha boca, que sejam minutos preciosos na Tua presença. Fala, nós queremos Te ouvir, meu Pai. Nos ensina a não estragar o propósito do Senhor na nossa vida. Amém e amém. Então vamos lá. São 3 pontos. Antes eu peço que você curta o vídeo, isso ajuda bastante a mensagem chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito e quer receber as próximas mensagens, todos os dias, às 17 horas, nós estamos aqui pregando a palavra. Tem a oração de manhã e tem a oração de noite. Tá vendo essa palavra inscrever-se do lado do meu nome? É gratuito. Você gosta de conteúdo espiritual? Toque nela. Agora apareceu um sininho. Toque nele, selecione a palavra todas. Sejam bem-vindos, que Deus te abençoe. Vamos falar primeiro de uma pessoa que estragou o propósito de Deus para a vida dela. Não se engane, o mesmo demônio, o mesmo mal que veio contra essa pessoa, vem contra você e vem contra mim. Se você tem na sua vida um propósito de Deus, seja para o teu casamento, Deus tem um propósito que você case e seja feliz. Você vai ser atacada. Você vai ser atacado. Você não pode permitir. O diabo é sujo. A nossa guerra é espiritual. Vamos falar aqui sobre Eva. Nós vamos falar agora sobre a confusão espiritual, a dúvida, os pensamentos, como é que o diabo vem para poder levar a pessoa a estragar o propósito de Deus. Porque ele não pegou o fruto e colocou na boca de Eva. Ele não tem esse poder. O poder que o diabo tem, muitas pessoas dizem que ele não tem poder. O poder que ele tem, eu vou mostrar aqui para você agora. Tomara que você guarde para não cair. Eu vou colocar o texto na tela para você ler junto comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só como que o diabo trabalhou na mente de Eva. Ele não falou para ela comer, obrigando ela a comer. Ele mostrou um lado bom daquela desobediência. Às vezes, desobedecer tem o seu lado bom. E ali o diabo trabalhou com a confusão mental de Eva. Ele semeou uma dúvida no coração de Eva. Tudo que ela precisava fazer naquele momento era renunciar àquela voz. E entender o seguinte: eu não posso tocar nesse fruto. Mas como que o diabo trabalha? Não é bem assim. Não tem nenhum problema, vá lá e faz. Quantas pessoas não têm uma segunda chance? Eva não teve. Ela estragou o propósito de Deus na vida dela, na nossa vida. Hoje colhemos frutos amargos por causa dela, da desobediência dela.
Você está diante de um propósito muito grandioso para a sua vida. Ninguém pode estragar isso, a não ser você. O diabo, a serpente, não pôde pegar o fruto e obrigar Eva a comer. Ele trabalhou aqui, na mente dela, para que ela experimentasse aquilo que era proibido. Sabe o que você precisa fazer? É só seguir em frente e dizer: Deus, me ajude a não cair. Você acha mesmo que Deus vai fazer um propósito na tua vida e o mal vai cruzar os braços e não trabalhar contra você? Saiba, você está na direção do propósito de Deus. O que é que você precisa fazer? Mandar embora esse pensamento de dúvida, de medo e focar naquilo que é o teu propósito. Paga o preço, senão não é só você que sofre, não. Se fosse só Eva que sofresse com aquela desobediência, mas nós sofremos até hoje. Se você permitir que o propósito de Deus na tua vida seja frustrado, não é só você que vai sofrer, não. Pessoas que estão à sua volta, filhos, marido, esposa. Então siga em frente, seja forte. Está sendo atacada pelo mal, pelos pensamentos, siga em frente. Não para não, porque o diabo não pode te obrigar a fazer. Ele pode sugerir, colocar dúvida. Tá certo? Agora, em contraste a Eva, nós vamos a Jesus. Jesus no deserto. Jesus estava ali no propósito dele, pagando o preço dele, no deserto, 40 dias, 40 noites. O diabo não veio tentar Jesus no primeiro dia, na primeira noite, no quinto dia, na 10ª noite. Ele veio no último dia, naquele momento em que Jesus sentiu fome. O diabo veio tentar. Sabe para quê? Estragar o propósito de Deus com a humanidade. Ah, mas ele era Jesus, ele era homem quando passou aqui na terra. Ele sentiu dor, sentiu fome. E o diabo ele vem apresentar justamente aquilo que você tem necessidade. Sabe por quê? Ele sabe o quão próximo do teu objetivo, quão próximo do propósito de Deus você se encontra. Você não tem ideia, às vezes você está a um passo da sua bênção. E aí o mal vem bombardear você, te oferecer coisas e você vai cair. Você já passou por isso alguma vez? Você cometeu algo e depois você se arrependeu. Meu Deus, eu estava tão próximo de ser abençoado. Estava tão perto de ter esse testemunho. Por que eu fiz isso? Lembre-se, o mal, o diabo, não pode te obrigar a fazer nada. Ele vai vir aqui, Ele veio no ouvido de Eva, ele veio no ouvido de Jesus, para que ele quebrasse o propósito de Deus para a nossa vida. Olha só o que vai dizer aqui na Bíblia, preste atenção. Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que coisa gloriosa! Sabe o que o diabo usou para tentar Jesus? A palavra. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. No momento que Jesus teve mais fome, ele veio tentar. Porque se ele viesse no início, Jesus não estava com fome. Ele viu uma oportunidade de estragar mais uma vez os
planos de Deus para a humanidade. Só que Jesus rebateu. Você tem que aprender a rebater o diabo, as tentações, dizer não, focando o propósito de Deus. Você acha que é fácil dizer não para a tentação? Você acha que é simples dizer não para um homem que está te tentando? Que mexe com a sua carne? Uma mulher que mexe com a sua carne, mexe com a sua imaginação? Se às vezes, deixa eu dar um exemplo para você. Você tentou fazer uma dieta. Você disse assim, nunca mais eu tomo refrigerante, nunca mais eu como doce. Eu vou fazer uma dieta. Você levou aí por 30 dias, 40 dias. Olhe lá se chegou isso tudo. Logo, logo quebrou a dieta. Algumas poucas pessoas vão até o fim, mas a grande maioria quebra. Por quê? Tentação. Olha para o doce, olha para o refrigerante. Sabe quando abre assim o refrigerante, já faz aquele barulhinho, a boca da pessoa enche de água e ela fala assim, só essa vez. Pronto, quebrou a dieta, quebrou a promessa. Quantas pessoas dizem isso e quebram? Você já quebrou alguma dieta? Não é fácil. Se não é fácil sustentar uma dieta, você imagina se vai ser fácil dizer não para a tentação da carne, dos olhos, da mente. Agora, você precisa ter a mesma característica de Jesus, rebater. Olha o que aconteceu depois. O diabo se retirou e os anjos vieram servir Jesus, porque ele estava com fome. Só que ele disse não para a comida que o diabo ofereceu, para aquilo que o diabo apresentou para ele. Não se renda à bandeja do diabo, à mesa que ele te apresenta, o homem, a mulher, a corrupção, o dinheiro fácil. Não se renda a isso, porque vai te levar para distante, para muito longe dos propósitos de Deus. Tenta imaginar se Jesus caísse em tentação. Talvez você possa dizer assim, quem sou eu? Eva caiu, mas Jesus não caiu. Mas ele era Jesus como homem. Tanto que ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele sentia a dor, ele sentiu o peso da cruz, mas ele não se rendeu. Graças a Deus, não se renda. Esse ataque que você está enfrentando, sabe, nos últimos dias, uma pressão tremenda para você cair em tentação. Pensamento, até sonhar você já sonhou, uma perturbação. Todo dia a tentação batendo na sua porta. Sabe o que é isso? Aproximação da bênção. Aproximação de você para o propósito de Deus. Não caia não, senão você vai se distanciar e vai estragar tudo. Em Mateus 26, 41, ele nos dá um conselho. Olha só, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que vigiar. A carne é fraca. Se você não vigiar, você nunca vai tomar posse do propósito de Deus na tua vida, porque a pressão é muito grande. Você não faz ideia. O inferno inteiro vem sobre a tua vida para te distanciar da felicidade, dos planos de Deus. Siga em frente. Essa mensagem chegou até você para te abençoar. Então nós falamos de Eva que caiu, Jesus que não caiu. Agora vamos falar de um terceiro caso. Foi o caso de Elias, um grande profeta que desafiou, centenas de profetas. Deus desceu fogo naquele monte, mostrou que era com ele, mas teve um momento que ele foi atacado. Sabe o que acontece? O diabo pode te levar ao isolamento espiritual. Isso é perigoso. Se isolar. Você se isola, não quer falar com mais ninguém, não atende mais ninguém. Você sente medo do que está se levantando contra a sua vida. Você se isola. Isso é um perigo. Porque se você se isolar, o diabo vai crescer na tua mente e vai soprar uma coisa no seu ouvido. Igual ele soprou no ouvido de Elias. Preste atenção. Aqui no livro de 1 Reis, a gente tem no capítulo 19 algo interessante. Elias era um profeta desbravador. Só que ele recebeu uma notícia, ele recebeu uma ameaça. Olha só como é que o mal age. Preste atenção. Acabe
fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha só, Elias tinha levado uma derrota muito grande para Jezabel e Acabe. E ela o ameaçou, sabe? Ela disse assim: amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Ele enfrentou tanto centenas de profetas e temeu a ameaça dessa mulher e se isolou. Nesse isolamento, olha o que ele pediu. É perigoso você se isolar. Você não pode se isolar. Você tem que estar no meio da sua comunidade, da igreja, da sua família. O isolamento é perigoso. O diabo trabalha nele. Olha só no versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Um homem que já tinha visto tantos sinais, tantas maravilhas, por causa do isolamento, aceitou na mente dele esse conselho: pedir para si a morte. Sabe, se isolou, ficou ali em depressão, trabalhando com seus pensamentos. Imagina um bombardeio na mente de Elias. Imagina um bombardeio na mente de uma pessoa quando ela se isola. Sabe por que isso aqui? Deus tinha um propósito muito grande com Elias e o mal queria parar esse profeta. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Por isso que o mal quer que você se isole. Sopra no seu ouvido que você não é capaz. Por favor, eu te dei o exemplo de Eva, que caiu. Te dei o exemplo de Jesus, que não caiu. E agora Elias, que quase caiu. Mas Deus foi misericordioso com ele, o alimentou e o sustentou para que ele seguisse em frente. Aqui, de repente, você se compara a Elias, né? Você está quase caindo, se isolando. Ou você diz assim: eu tenho suportado, pastor, como Jesus suportou. Amém? Os anjos vão te servir. Ou então você diz: eu caí como Eva caiu. Levanta a cabeça, siga em frente. Sabe, Davi também caiu. Davi cometeu um pecado terrível, mas ele se humilhou, pediu a Deus misericórdia o tempo todo. Leia o livro de Salmos. Você vai ver nos Salmos de Davi quantas vezes ele pede misericórdia a Deus, para que Deus não retire a presença de Deus da vida dele. Você vai ver lá. Ele caiu, levantou a cabeça e Deus o levantou novamente. Se você caiu, Deus pode te levantar. Se você está suportando, amém, graças a Deus. Se você está quase caindo, peça ajuda a Deus, Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar e o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Escreva aqui nos comentários, liga aqui comigo nos comentários, eu também vou escrever. Escreva assim, ó: o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Não tem nada melhor do que o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Então paga o preço. Tem alguém do seu lado? Diga para essa pessoa assim: eu vou pagar o preço. E você? Não tem ninguém? Vai lá no espelho, aponta para o espelho e diga: você vai pagar o preço para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não pare. Quanto mais bombardeada você está sendo, mais próximo do propósito de Deus você está. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Compartilhe o máximo essa mensagem para abençoar outras pessoas. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. Vai aparecer aqui na tela a oração de hoje cedo. Participa se você não participou. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima mensagem.